Vamos lá, Raul. Essa escolha que está entre Bolsonaro e Lula, como que o mercado enxerga isso na questão investimentos? Eu acho que quando a gente vai falar pelo mercado aqui, eu já vou pedir licença, né? Porque todo mundo que é aqui do canal é mercado também, os investidores. A gente esquece, né, que quando falam daquela entidade, no jornal fala, o mercado não gosta e tal, a gente está falando dessa massa de investidores ali, obviamente com um peso maior para os investidores institucionais, né, aqueles que controlam 100 milhões de patrimônio, 200, 1 bilhão, e o pessoal não tem uma noção de grandeza, mas esses são os verdadeiros baleias ali, né? O cara olha para alguém e fala, você tem muito dinheiro investido, fala, porra, quando você olha um fundo, o cara controla um dinheiro muito grande. Então, com essa licença aí, com essa permissão para falar por vocês, a gente observando o resultado do primeiro turno, na hora que eu estava ali, né, observando e tal, eu comecei a ver os deputados que estavam saindo eleitos e fui buscando o nome e fui abrindo o Instagram e vendo o que aquelas pessoas defendiam. E aí eu fui fazendo uma marcação para pessoas que eram muito anti-mercado, que já falavam claramente. E aí, anti-mercado, eu estou falando aquilo que fala de aumentar impostos, ou que tem que tributar mais, ou é uma série de coisas. Tudo isso eu considerei como anti-mercado. Então, eu falei, é uma pessoa que não é muito adepta ao que o mercado, Pró-mercado, né? né, que essa massa de investidores quer, que é um pouco mais de simplificação tributária, talvez um pouco menos de carga, ou uma carga maior, talvez, na física e tirada PJ, que são coisas que o investidor defende. Quando eu fui observando aquilo, eu fui ficando um pouco mais feliz. Eu confesso, fui olhando assim e ia dando um sorriso. Eu fui falando, caramba, cara, não tá tão ruim. Porque quando você tá. Porque não tinha saído ainda o resultado geral, mas você já conseguia ver que os que estavam no topo ali, né? Porque naqueles 20% você já começa a dar aquela animada. Então eu fui conferindo e fui falando pra galera: olha, tô achando a eleição boa. E o pessoal tava achando bom porque o Bolsonaro tava na frente ali, né? O mercado é mais alinhado, não tem como a gente negar isso, é mais alinhado com o Bolsonaro ali por causa do Paulo Guedes do que com o Lula, né? Isso aí acho que é Sim. ponto pacífico, né? Você acha que não tem discussão com relação a isso. Então o pessoal tava comemorando, tava falando, não, cara, eu tô comemorando aqui mais o negócio dos deputados mesmo. Até soltei um rios no dia, falei, porra, os deputados aqui estão indo bem, Senadores, né? senadores estão indo bem. E aí quando eu fui percebendo, fui olhando, eu falei, caramba, cara, não tem quase deputados de esquerda aqui. E quando saiu aquela máxima da banca mesmo, né, montando aquela lista, né, da bancada e tal, saiu o Fé Brasil, que é o PCdoB, o PT e tal, eles tinham 90 e poucos deputados, só o PL já tinha mais que isso, né? Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, que doideira. E aí embaixo União Brasil, que é o antigo DEM, para quem não se lembra, já é um pouco mais alinhado também com a liberdade econômica, e é um conservadorismo, né, muito mais forte então não é liberdade geral, né, não seria o liberal nos costumes e na economia, mas liberal econômico era. E ali eu já vi que o mercado ia reagir bem. Tanto é que eu fiz a live no dia, mesmo com o Bolsonaro ficando em segundo lugar, e a galera, eu perguntei, como é que você tem um sentimento da eleição? O povo, não, tá horrível, tá horrível, tá horrível. Eu falei, cara, tá horrível porque eles estão olhando a presidência da República, né? E a presidência da República, apesar de ser o cargo que a gente mais olha, não é o mais importante quando se trata de legislação, não desses pontos. Tipo, a gente precisa ali simplificar a tributação ou mexer nos impostos e tal. O presidente ele é totalmente refém daquilo, né? Ele simplesmente pode executar ou não executar aquilo ali, mas ele precisa Do do legislativo. legislativo, Ele né? precisa. E o Senado também. Muito importante. Então, quando eu olhei aquilo ali, falei, cara, foi muito bom. Eu considero que foi uma vitória independente de quem ganha agora no segundo turno. Aí não sei a percepção de vocês, mas para mim, dando o Lula agora, ele tá muito amarradinho, porque o Banco Central tá com mandato. Ele não tem como fazer nada. Então tem um mandato que não vai pegar ele desde o começo. Ele tem que respeitar ali o Congresso e sob ameaça também, porque dependendo da forma que ele pisar torto ali, para dar um impeachment não custa nada com a base desse tamanho, que seria péssimo para o país, né? Então, assim, ele vai ter que andar ali dentro da linha. Se começar a agressivar qualquer coisa, não vai ter espaço para isso. E nem acho que ele quer também, porque fez um monte de concessão com o Centrão, sei lá o quê. Resumindo, acho que levaram o Lula para um centro que, se ele ganhar, ele ficou menos perigoso, e no sentido para a economia ali, né, que é o que era considerado um risco, meu Deus, vai acabar. E se o Bolsonaro ganhar agora, também, como ele estava com as medidas mais populistas para competir também com o Lula nesse sentido, né? Um falava, vou dar 500, outro falava, dá 1.000. Aí daqui a pouco tava 3.000, desse jeito tava indo. Com esse Congresso, ele também foi colocado de volta numa caixinha ali, vai ter que, comporta aí, porque aqui não dá. Então acho que ele vai ter mais dificuldade de passar também. E a galera ficou falando, mas o Lula pode mexer com orçamento secreto, tal, que eu falo, cara, esse cara, né, quando ele é eleito com essa bandeira específica, é muito difícil ele se vender para tudo, porque pode até ser que ele se venda, né? Mas é muito difícil ele se vender para tudo porque as pessoas estão vendo ele precisa se eleger, né? Então essas pessoas ela tem que manter pelo menos um pouquinho de coerência dado aquilo que ela defendeu. Então eu acho que foi bom. Não sei vocês, mas para mim foi Não, um eu concordo, Raul. excelente. Eu acho que assim, foi o que você falou, o presidente não governa sozinho. Ele não pode chegar, colocar em cima da mesa um projeto e falar assim, aprova isso daqui e acabou. Né? Ele não é o CEO da empresa que chega e fala assim, façam o que eu estou mandando. Não dá. Tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pela Câmara dos Senadores, e aí não tem jeito, né? Querendo ou não, a maior parte hoje da Câmara dos Deputados e senadores são pró-direita, né? Então,
A gente sabe que o Lula é pró-esquerda e ele vai ter dificuldade para aprovar os projetos. Então vamos ver o que vai acontecer. Claro que se fosse eleito o Bolsonaro, eu acredito que os projetos e pautas iam ser aprovados mais fáceis, né? Mas o Lula também não vai conseguir governar ou ir tão para a esquerda. E eu acho que a Bolsa, que é o termômetro brasileiro, ela já deu essa resposta. Né? Porque no dia seguinte das eleições, a gente viu a Bolsa subir 5